Ideologias cegam, independente de que tendência, de esquerda, de direita, religiosas, ateias, modistas. Eu sei que alguns já vão querer dizer, é preferível ser de tal ideologia do que de outra. Claro que existem ideologias melhores e piores, mas todas elas, de modo geral, cegam o ser humano. Porque ele volta o seu olhar em demasia para o plano terreno, para as coisas terrenas, para as lutas sociais e coletivas, desviando-se de si mesmo e deixando atrofiar o verdadeiro olhar, que é o olhar espiritual. Então o ser humano age como um ser espiritual quando ele está livre e liberto de ideologias, de modismos, de dogmas, de tendências. O ser humano somente é ele mesmo quando ele consegue deixar o seu espírito vibrar. E o espírito, quando desperto e quando vibrante, em vibração, ele não se liga às coisas terrenas, a ideologias, a modismos, porque o espírito não reconhece essas coisas como válidas. Ele não se apega a elas porque não precisa delas. O espírito precisa de uma única coisa. O quê? As energias espirituais, para se preencher, para se completar, para se conectar a algo mais elevado. O objetivo do espírito é isso, estar desperto e conectado a algo maior. É isso que o espírito busca quando o ser humano lhe permite a movimentação, a fluidez. Então, qualquer tipo de ideologia cega. Existem ideologias piores, ideologias nem tão ruins, mas todas elas são ideologias, todas elas são construções humanas, todas elas são coisas terrenas, densas, que não permitem ao ser humano desenvolver a sua vida interior de forma plena. Nós não precisamos e não devemos nos apegar a nada apaixonadamente. Não devemos nos apaixonar por ideologias, por partidos, por religiões, por ciências, por filosofias, por modismos. Nós não precisamos nos apaixonar por essas coisas porque as paixões deixam o ser humano cego. Ele se torna limitado. Uma pessoa que se apaixona ideologicamente, ela é limitada. Ela perde o olhar do todo. Encurta a sua visão, julgando as coisas apenas sob o ponto de vista da ideologia, negligenciando uma montoeira de questões que são importantes e relevantes na existência do ser humano na sua totalidade. Então, o ser humano precisa estar desprendido nessa vida, desprendido de tudo e de todos. Precisa sim viver em meio às pessoas, aprender, ajudar onde possível, precisa fazer a sua parte. Mas além disso, o compromisso do ser humano é consigo mesmo, com o seu espírito, com a sua intuição. E tudo o que não está ligado às necessidades do espírito restringem a visão do ser humano. Tudo o que não está ligado às necessidades do espírito restringe a visão do ser humano. Então, as ideologias deixam o ser humano cego. Ele não precisa de ideologias, ele precisa despertar nessa vida. Precisa sim agir conscientemente na vida em sociedade. Precisa ser alguém desperto. Precisa fazer o que é certo. Mas não poderá fazer o que é certo na perspectiva das ideologias políticas. Na perspectiva destas, o ser humano apenas se posiciona. É usado como instrumento por grupos, por tendências, por pessoas.
se torna apenas mais um no meio da massa, se torna um cego, por fim, um manipulado, um alienado, um instrumento de interesses alheios. Então, meu amigo, busque desenvolver a sua vida espiritual, busque ser você mesmo, ouça a sua intuição. Esteja desperto nessa vida, não se apaixone por nenhuma ideologia. Não fique cego por causa das paixões ideológicas, porque toda paixão deixa o ser humano cego. O ser humano só vê qualidades naquilo que ele se apaixona. É como um homem, quando se apaixona por uma mulher, ele apenas vê qualidades nela. E depois, quando a paixão passa, ele vê uma série de defeitos nela. E assim é com as ideologias políticas. Quando nos tornamos de tal ou tal tendência apaixonadamente, só enxergamos qualidades. Mas conforme o tempo vai passando e vamos nos libertando da paixão ideológica, encontramos defeitos na tendência ideológica que apoiamos ou estávamos apoiando. Então é preciso manter os olhos abertos, é preciso ficar com o pé atrás, com tudo, e não se apaixonar por ideologias. É preciso se voltar para o mundo espiritual em espírito, estar aqui na terra sem se apegar às coisas. Somente assim o ser humano mantém a sua visão aberta e consegue caminhar de forma livre e desimpedida, conseguindo alcançar o seu aperfeiçoamento espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!